Olá pessoal, bem-vindo uma vez mais ao meu canal do YouTube. Sou Washington Almeida, perito forense computacional, e a partir dessa sessão aqui a gente vai estar compartilhando com vocês algumas máquinas virtuais preparadas para testes de invasão hacker, onde a gente vai fazer os exercícios passo a passo aí com vocês e acompanhar a boa parte dos fundamentos, vamos dizer assim, hacker para testes de invasão. Bem, por que que isso é importante? Sob o aspecto segurança da informação, é muito importante que se conheça todos os fundamentos de ataque para que você consiga estabelecer os mecanismos de defesa. Né? Basicamente isso. Nessa área a gente vive um contrassenso. Você precisa saber como é que se ataca para você saber o que fazer para defender. Né? Basicamente é isso. Então a gente vai fazer aqui uma série de exercícios, né, nos próximos vídeos, e a gente vai acompanhando passo a passo aí para procurar dar o melhor entendimento aí e motivar o pessoal a estudar, né, linguagens de programação, técnicas de defesa, técnicas de ataque. Então a gente vai estar usando os próximos vídeos aí para fazer bastante exercício aí que eu acho que vai ser de valia para quem estuda segurança da informação e quer se aprofundar nesse tema. Bem, o que eu trouxe aqui para vocês hoje é uma consultoria da McAfee, né, que era a empresa Foundstone, né, que hoje é uma consultoria independente, né, e ela está aqui hoje, né, a serviço da Intel, mas você nota aqui que tem o símbolo da McAfee, né, e dentro, né, do domínio aqui da McAfee, tá? Intel Security, Serviços Foundstone, é uma consultoria em segurança estratégica da informação. E há um tempo atrás, esse pessoal aqui disponibilizou para download um banco virtual para se fazer testes de invasão. Né? O objetivo, olha, como aqui eles estão falando, né? Essa aplicação foi desenhada para ensinar desenvolvedores de aplicações, programadores, arquitetos e profissionais de segurança como criar um software seguro. Né? Então, o que acontece? Essa máquina aqui ela foi criada para mostrar os princípios de vulnerabilidade que se pode encontrar no ambiente de desenvolvimento de aplicações web. Tá, a gente vai fazer um exercício aqui que é um dos propósitos eu fiz o download, li todo o manualzinho deles, né? Foi muito bem feito, dá muito trabalho para configurar essa máquina virtual no Windows 7, né? Configurando o web server, mas enfim, depois de muito trabalhar, consegui trazer o web server e a aplicaçãozinha para mostrar para vocês alguns fundamentos de ataque. E por que isso? Porque a gente sabendo como se ataca, a gente vai saber quais são os princípios fundamentais de defesa que a gente precisa estabelecer nos perímetros da empresa que a gente trabalha ou aquela para a qual a gente presta consultoria. Ok? E como, segundo o Marco Civil da Internet, não se pode fazer nenhum exercício desse tipo em qualquer área da internet que não seja fora dos teus perímetros, porque constitui crime, né? Caracteriza crime, violação do Marco Civil da Internet. Então a gente procura sempre fazer em ambiente controlado. E aqui eu estou fazendo aqui, ó, na minha rede interna, aqui da minha residência, né? No caso, quando eu não estou aqui, eu faço no meu escritório, né? Nas horas em que eu tenho disponibilidade para compartilhar esse tipo de exercício com vocês. E nesse caso aqui, especificamente, depois de estudar todo o conteúdo, a gente vai mostrar para vocês a questão das vulnerabilidades. Né? No caso aqui, o que acontece? Se eu tenho um usuário e uma senha para ser dada numa tela, seguramente por trás disso eu tenho um banco de dados onde vai ser consultado
essas credenciais, tá? E o objetivo aqui é mostrar as fragilidades da forma como uma aplicação mal configurada pode permitir que o usuário aqui na frente, no caso o hacker, ele possa estar executando funções em que vai fazer consultas e, e interações com o banco de dados que está atrás da aplicação. Muito bem, então como eu já sei que essa máquina aqui ela está vulnerável, né? Eu li o manualzinho do Hack Me Bank. Você pode entrar aqui na Foundstone, né? No caso aqui você entra aqui na McAfee, você vai procurar depois por esse cara aqui, ó, Foundstone Hack Me Bank Download. Você vai encontrar aí não só o Hack Me Bank, tem o Hack Me Books, tem uma série de outros produtos aí que é muito interessante para quem deseja aprofundar os conhecimentos em segurança da informação e estudar como que se usa as técnicas para que se estabeleça, né, para que se entenda quais são os princípios fundamentais a ser utilizado nas técnicas de defesa. Bem, então vamos começar aqui. Como é uma máquina onde está uma tela de logon, eu posso fazer um teste com este banco de dados relacional. No caso aqui eu já sei que ela é vulnerável, né? Já li o manualzinho toda dela e eu vou fazer o primeiro exercício aqui em consultar a base de dados que está por trás dessa aplicação. Então eu vou colocar um apóstrofo aqui. E aí, pessoal, eu vou estar fazendo aqui junto com vocês. Para quem conhece linguagem de script SQL, não vai ter dificuldade nenhuma em compreender. Para quem não entende, o que eu vou estar fazendo aqui é executando funções de consulta e de interação com o banco de dados SQL, basicamente, tá? Então, apóstrofo, espaço, having, 1 igual 1. Isso daqui é um processo onde quem conhece os operadores lógicos do banco de dados SQL sabe que isso daqui vai estar consultando por conta de uma falha na aplicação, vai permitir que opa, fiz alguma coisa errada aqui. Vai permitir que o banco de dados seja consultado e tenha interações com a aplicação, ou melhor, né, com o cara que está na frente da aplicação. Então vamos lá, having 1 igual 1, operador. Eu não vou colocar senha nenhuma, tá? Eu já vou dar o submit direto. O que ele vai me mostrar aqui? Olha, ele está me dizendo que a coluna e user ID do banco de dados FSB user é inválido na lista de seleção, porque isso contém uma função agregada e não há uma classe de grupo por cláusula. Na verdade, o que importa para mim aqui é o seguinte: eu sei que existe um banco de dados que eu preciso explorar, né? E eu sei que existe um campo aqui de user ID, e a partir disso daqui é que eu vou começar a fazer o processo que a gente chama de enumerar a base de dados, né? O que vem a ser enumerar a base de dados? Eu quero pegar deste banco de dados todos os campos, e eu preciso também, para que eu consiga injetar um usuário, para que eu possa fazer login com uma password
aqui nessa tela de logon, eu preciso registrar um usuário e para isso eu vou escanear, né, enumerar toda a base de dados que vai me permitir fazer isso, né? Então vamos ver se a gente consegue fazer o exercício certinho. Bom, então eu tenho aqui o FBS Users e eu tenho aqui o User ID, né? A partir disso eu vou começar a fazer um processo de enumerar, né? É uma das técnicas hacker que é processo de fazer a enumeração, no caso aqui da base de dados. Eu posso enumerar um servidor, eu posso enumerar uma aplicação, no caso aqui eu vou estar enumerando a base de dados. Bem, então vamos verificar aqui que ferramenta que a gente pode estar utilizando aqui. Vou pegar aqui o LeafPad, não, acho que pegar aqui o Library Office. Então a gente vai fazer o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho o FSB Users, e eu tenho o que ele me deu lá, que é o User ID, né? User ID. Bem, muito bem. Então, a partir desta informação, que isso aqui é uma informação extremamente valiosa para mim, para o hacker, né? Para mim não, para o hacker, né? O cara começa a fazer algumas consultas nessa base FSB User. Então, uma delas eu vou colocar aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui para que fique melhor visualizado para vocês, uma vez que aqui eu já tenho o User ID e o FSB Users, a gente vai enumerar essa base aí. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos dar um comando. Pera aí, acho que é melhor fazer aqui mesmo, porque ele está dando caractere diferente ali. Vamos fazer aqui o Onion Select tudo que for da onde from FSB Users Group by. Qual é o grupo que eu tenho aqui? User ID, né? Então, Group by, que é o único que eu tenho. User ID, operador lógico. Bem, então vamos só copiar tudo isso aqui, trazer para cá para dar um entendimento melhor aí para vocês. Onion Select tudo de FSB User agrupados por User ID. Basicamente é isso que eu digitei aqui. E quando eu dou o Submit, não é dando Enter aqui, tá? Tenho que dar no Submit aqui. Quando eu dou o Submit, veja pessoal, agora o que ele me trouxe aqui. Antes eu tinha o FSB User como banco de dados, que continua sendo ele, mas agora ele me trouxe um outro grupo, o Username. Então esse cara aqui é importante agora para eu remontar aqui a minha. Ele não queria que ele fizesse isso, mas tudo bem. Onion é aqui, esse caracterezinho aqui, né? Quando eu foi isso aqui que ele modificou, né? Modificou por conta. Bom, User ID, agora o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui o username, né? O username que ele me trouxe aqui, tá vendo? O primeiro que ele me trouxe foi o User ID. Agora ele vai compor o username, tá? Vou pegar todo este cara aqui agora, vou dar um copy, volto para lá, Ctrl A, Ctrl V, submit. Agora ele me trouxe outro grupo aqui, o Login ID.
Então, deixa eu copiar esse cara aqui. Qual que é o que ele trouxe aqui? Login ID. A gente vai colocar aqui Login ID. Vamos pegar tudo esse daqui, copiar, voltar para lá, Ctrl A, Ctrl V. Vamos dar agora, ver o que ele trouxe agora para a gente. Próximo grupo, Password. Password, tá vendo aqui? Password, ops, aqui, Password. De volta para lá. Colar aqui, vamos colocar próximo grupo que ele deu aqui, Password. Agora a gente pega toda a password, até password com um operador, Ctrl V, Submit, Onion, opa, e Ctrl A, Ctrl V. Agora ele me trouxe Creation Date, outro grupo. Vamos colocando lá, Creation Date. O que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Não sei se vocês perceberam, mas a gente está compondo aí como que está montada a tabela, essas tabelas desse banco de dados aqui, do FSB Users, né? Então a gente começou com User ID, ele deu username, a gente enumerou username, ele deu User ID, o Login ID, enumerou Login ID, ele deu Password, enumerou Password, ele deu Creation Date, né? E agora a gente vai pegar o Creation Date aqui, vamos copiar, levar para lá, Ctrl A, Ctrl V e dar um Submit. Olha, ele disse aqui all queries in a ele deu aqui que todas as queries já foram preenchidas, né? Basicamente é o que ele tá dizendo aqui. Ou seja, a partir daqui, o que eu tenho? Eu tenho tudo que compõe a tabela do banco de dados. Ou seja, eu tenho o User ID, eu tenho o User Name, eu tenho o Login ID, eu tenho Password e eu tenho Creation Date, tá? Então esses caras aqui compõem esta estrutura desse banquinho de dados. Então esse banquinho de dados FSB Users contém essas tabelas aqui, vamos dizer assim, ok? Bom, aí o que o hacker fica pensando? Bom, se eu conheço a estrutura de banco de dados e eu conheço as tabelas, eu vou precisar saber que tipo de dado eu preencho em cada um desses campos, né? Cada um desses campos é um tipo de dado. Eu não sei se é numérico, eu não sei se é alfanumérico, eu não sei se é número, eu não sei se é data. Eu preciso descobrir quais são os valores de cada um desses campos que compõem as tabelas desse banco de dados aqui, FSB Users, tá bem? Então, como que o hacker pesquisa esse tipo de informação dentro do banco de dados, né? Então ele vai utilizar o seguinte comando. Deixa eu até dar um espacinho aqui para ficar melhor de compreender. Eu vou só copiar este apóstrofo aqui que vai ficar melhor, senão ele vai modificar o caractere. Ele vai utilizar o Onion Select Sum
né? Sum ele está pedindo o tipo de dado que compõe o campo, por exemplo, user ID, que é o primeiro. User ID, mas de onde que é esse user ID, né? Eu tenho que dizer que de qual banco de dados que é, from FSB users, tá? E sempre o operador no final, né? Então é importante para quem não tem entendimento conhecer um pouco de como eu utilizo operadores em linguagem de queries SQL. E aí vai começar a compreender o porquê desses operadores aqui, tá bem? Então vamos lá, union select sum de user ID from desta base de dados. Vamos ver o que ele responde para a gente. Ctrl A, Ctrl V. Olha, o que é importante de todas essas informações aqui é isso aqui. Cadê? Aqui na SQL statement contém a union must have igual a number. Precisa ser igual a um número. Muito bem. Então este careta aqui, ele precisa ser um number. Vamos ver o username, como é que funciona. Tá, então aqui eu só vou mudar agora lá o campinho que a gente utilizou o user ID. A gente vai utilizar o username. Name. E vamos dar um. Nem se preocupa com tudo isso daqui, tá, pessoal? O que importa para mim nesse momento é o tipo de dado que contém aquele campo. Então, submit. Olha, o tipo de dado aqui é o varchar. Tá vendo? Ele é o varchar. Então, vamos ver que o username é o varchar. É valor caractere, na verdade. Varchar, var, de valor de caractere, tá? Login ID. Vamos fazer a mesma coisa com o login ID. Sum apagar tudo aqui. Login ID. Submit. Olha, é um varchar também. Então, o login ID é um varchar, tá? E agora a gente vai precisar saber da password. Vamos lá buscar que tipo de dado tem na tabela no campo password. Vamos dar um submit. Também é varchar. Varchar significa que é um alfanumérico, né? E agora a gente tem o creation date. Password creation date. Dá para ver que a vida do hacker também é trabalhosa, né, pessoal? E o creation date, ele é um take a date time data type. Então é isso aqui, ó, date time. O tipo de dado de creation date é um date time. Bem, por que que isso aqui é importante? Por que que esse tipo de dado é importante? Porque se a aplicação permite eu injetar um código SQL, um script SQL, já deu para perceber o que eu vou querer fazer aí, né? Eu vou querer injetar um script SQL que vai permitir a gente criar um usuário com uma senha para fazer login nessa base de dados, né? Então vamos testar isso daí. Bem, vamos pegar aqui agora, zerar aqui. Eu quero tentar fazer login com a conta Wash e eu vou fazer
teste01, a senha. Tá vendo aqui, ó, login inválido. Login inválido, é claro, não existe essa senha, né? Então, qual é o usuário que eu quero criar? O user que eu quero, o wash, e a senha que eu quero é teste01. É isso aqui que eu quero criar dentro de uma base de dados que eu conheço agora toda a estrutura dela, não só os campos, como também qual é o tipo de dado para cada campo. E agora eu vou tentar injetar um script dentro dessa base de dados de forma a criar um usuário wash com a senha teste01. Ok? Então como é que a gente faz isso? Deixa eu copiar de novo aqui o apóstrofo. Bem, então para eu criar um usuário dentro daquela tabela, o comando é o seguinte. Aí, comando de execução, eu começo com ponto e vírgula, né? Na verdade, quando você está executando uma operação direto no banco de dados, o ponto e vírgula vai no final. Aqui ele vai na frente. Quando eu vou trabalhar numa aplicação onde eu não estou interagindo diretamente com o banco de dados, então o ponto e vírgula vem na frente, né? É só uma informação para vocês aí. Então, olha só como é que a linguagem SQL também ela é bastante simples. O que eu quero fazer? Eu quero insertar esse cara aqui dentro desta base de dados aqui, tá certo? Né? E eu conheço todos os campos e agora também acabei de conhecer todos os tipos de dados de cada canto. Por quê? Porque, por exemplo, se esse campo aqui, que é date time, se eu não obedecer o tipo de dado que tem aqui, ele não me cria o usuário, né? Tá certo? Então vamos lá. Como que a gente executa um comando de inserção? Insert, né? Insert aonde? Into fsb users, né? Aí o que eu quero inserir nessa base? Eu vou querer inserir user name, tá certo? Login ID, a password, password, que mais que eu quero? O creation date, tá bem? E aí eu preciso dizer para ele quais são os valores de cada um desses caras aqui. Então, na mesma ordem que eu estou colocando as coisas aqui, eu preciso colocar os valores, porém eu coloco os valores entre apóstrofos também. Tá? Então, um dos valores vai ser qual é o username. Tá aqui, né, pessoal? A gente combinou que ia ser o wash. Separa por uma vírgula. Qual é o login ID? O wash. Separa por uma vírgula. Qual é a password? Password que a gente vai utilizar. Botar o apóstrofo aqui. Teste01. Fecha com apóstrofo. E a data, pessoal, é o seguinte. Eu poderia colocar uma data específica, tá? Vamos lá que eu quero que fique registrado que a data de criação do usuário ela fosse em 1º de janeiro de 1999, tá? Acontece que eu não sei qual que é a forma como foi determinada essa estrutura da base de dados. Por exemplo, ela pode ter sido criada com dia, mês, ano. Ou pode ter sido mês,
dia a dia, ano, ou pode ter começado com um ano, ou seja, tem uma variação grande aí onde a gente precisaria combinar que da forma como eu colocasse a estrutura de data aqui, ela fosse aceita na base de dados, né? Então, para que eu não fique perdendo tempo, né, e o hacker pensa muito nisso, ele vai ser prático, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a data de sistema. Como é que ele faz isso? Get date, tá? Então, o creation date vai ser o get date, né? E aí abre e fecha aspas, tá? E veja, agora a gente vai fechar de novo mais um parênteses aqui. Por quê? Porque a gente abriu um parênteses aqui, então estamos fechando ele aqui. Esses dois aqui referem-se ao getDate, tá? E a gente precisa também colocar o comando de execução, que é o ponto e vírgula, né? Também no final. E os operadores lógicos. Vamos pegar tudo isso daqui, copiar. Então vamos lá, a gente vai tentar fazer o login com wash e o teste 01. O wash está aqui, a gente já testou, né? Teste 01, a gente dá o submit, está inválido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aquele código para tentar inserir o usuário wash com a senha teste 01 dentro do banco de dados. Quando eu dou o submit com aquele comando de inserção, insert. Não sei se está todos os apóstrofos aqui certinho. Vamos testar aqui. Get date. Vamos ver se está certo isso daí. Bem, provavelmente ele deve ter criado, mas ele dá esse erro de login. Ele está entendendo que tudo isso aqui está sendo um login inválido. Mas não se preocupa com essa mensagem de erro. Agora a gente vai colocar aqui o usuário wash, teste 01 e BUM! Olha lá o wash acessando a base de dados do HackMeBank, tá? Bem, então pessoal, hoje era esse exercício que eu queria estar fazendo aí com vocês. Teria mais uma série de coisas que a gente iria fazer aqui dentro desse banco, né? Mas nesse momento aqui eu queria apresentar para vocês o HackMeBank, da empresa que a criou, né, da Foundstone, e como que através de uma aplicação mal configurada a gente não, né, o hacker faz uso do conhecimento da funcionalidade de scripts de banco de dados ou scripts de programação, principalmente em Python, né? E aí se vale das vulnerabilidades para escalar privilégio no sistema e ganhar algum no ambiente. A gente vai estar, a partir desse vídeo, tá compartilhando com vocês uma série de máquinas virtuais aí. Vou estar passando aí, quem tiver dúvida onde encontrar, escreve nos comentários que eu compartilho aí com vocês, onde vocês conseguem essa máquina virtual. Essa daqui particularmente deu muito trabalho para configurar, mas depois que acertei os detalhezinhos numa máquina Windows 7, funcionou direitinho e eu consegui trazer aí para compartilhar com vocês. Tá bem? Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que seja útil, que seja de valor aí, que incentive aí os estudos aí nos quesitos de vulnerabilidades das aplicações, porque é conhecendo as vulnerabilidades que a gente vai ter condições de permear aí as melhores soluções de segurança para as empresas que você presta consultoria ou para a empresa que você trabalha. Tá bem, pessoal? Bem, por hoje era isso. Um abraço, até a próxima.